E aí, seres vivos do sexto ano, tudo bem com vocês? Claro que tá, eu sei que você tá animado. Você estava pensando no tema dessa aula, porque na última aula que a gente teve, você lembra do que eu falei? Eu falei que a gente ia estudar 3 curiosidades fantásticas sobre o dilúvio, o último tema que a gente estudou. Então é o seguinte, se prepara, aperta o cinto, que eu vou soltar a vinheta, depois da vinheta, uma breve oração, e aí vamos entrar no tema de hoje, ok? Vamos lá? Vamos junto! Estamos aqui de novo e agora eu convido você a ficar calmo, vamos orar, pedir a bênção de Deus e aí vamos para o nosso tema que hoje, olha, tá cheio de novidade, beleza? Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigado porque estamos aqui com o teu cuidado e por isso estamos alegres e alegres também porque podemos estudar mais sobre as tuas obras, sobre a tua palavra e isso certamente fará bem para nós. Muito obrigado, portanto, cuida da gente e abençoa essa aula. Em nome de Jesus, amém. Eu quero saber se você lembra das 3 curiosidades que eu falei que a gente ia tratar hoje, nessa aula aqui. Você lembra? Curiosidades relacionadas ao dilúvio. Primeira curiosidade. Como o mundo ficou depois do dilúvio? É um assunto que vamos conversar e tem muita coisa legal. Segunda curiosidade. Sobre a Arca de Noé, aquela grande barca, grande caixa, grande arca, como você quiser chamar. Será que ela era capaz de comportar todos os animais lá dentro? Algumas curiosidades muito legais sobre esse grande barco. Terceira curiosidade, sobre os dinossauros! Vamos começar? As crianças amam dinossauro. Eu também gosto. Quanta pergunta sobre isso, né? Vamos tentar conversar um pouquinho. E como essa terceira é a que causa mais empolgação, vamos começar por ela. Vamos começar falando sobre os dinossauros. Pastor, os dinossauros existiram mesmo? Claro que existiram. Não tem como negar, né? Os fósseis de dinossauros, e não só de dinossauros, até de ninhos, ovos de dinossauros, estão aí aos milhares, espalhados quase que em todos os continentes. Então não tem como negar a existência desses grandes animais que um dia realmente viveram aqui na Terra. Mas, pastor, então por que eles não existem mais? Bem, para explicar a extinção dos dinossauros e por que eles não vivem mais em nosso planeta, existem várias teorias. E existem muitas teorias mesmo. Uma delas é de que os dinossauros teriam morrido com o passar de longos períodos de tempo. Outra já sugere que eles teriam morrido de repente. Outros acreditam que eles não morreram, apenas evoluíram para os pássaros. Fala-se também que os dinossauros morreram de fome pela falta de alimento, provocada pelas mudanças climáticas globais que levaram milhares e milhares de anos. E outra hipótese também é que os vulcões teriam extinto os dinossauros assim, ó, instantaneamente. E uma das mais famosas é a dos meteoros. Grandes meteoros atingindo a Terra e matando todos os dinossauros. Essas são apenas hipóteses. Hipóteses que não podem ser comprovadas. E claro, todas elas desconsideram esse livro aqui, ó, a Bíblia. Mas para nós que aceitamos e entendemos que a Bíblia é fonte de informação histórica, opa, aí a história muda. Nenhuma dessas hipóteses se encaixa com o relato bíblico. O relato bíblico apresenta uma outra razão, e essa é a que eu acredito. É a razão do dilúvio. O dilúvio foi a catástrofe universal que colocou fim à existência dos dinossauros. Mas, pastor, tantos bichinhos entraram na arca. Por que os dinossauros também não tiveram um lugarzinho na arca? É comum a gente ouvir que os dinossauros não entraram na arca por causa do grande tamanho deles, porque eram animais enormes e não caberiam naquele barco feito por Noé. Mas eu vou dizer uma coisa que talvez te surpreenda. Muitos, e muitos mesmo, muitos dinossauros eram pequenos.
do tamanho aproximado de um cachorro assim de grande porte. E se elefantes e girafas puderam entrar na arca, então alguns desses dinossauros também poderiam ter entrado. E além disso, muitos dinossauros eram saurópodes e não terópodes. Saurópodes, dinossauros herbívoros que só comem vegetais. E terópodes, animais carnívoros que comem carne. Entendeu? Se muitos eram saurópodes, ou seja, herbívoros, então, sem risco e sem perigo, eles também poderiam ter entrado na arca. Ó, eu vou te falar outra coisa bem legal sobre os dinossauros. Eles eram completamente diferentes de qualquer outro animal. Eles não eram répteis, diferente do que alguns pensam. Eles não eram mamíferos, eles não eram aves e também não eram insetos. Eles eram diferentes de qualquer outro tipo de animal. Que legal, né? Seria encontrar um animal assim tão singular nos dias de hoje. Mas então, pastor, por que eles não entraram na arca? Outros dizem ainda que eles não entraram na arca porque, além de grandes, eles eram extremamente ferozes, como o Tiranossauro Rex e os Raptors. Mas, na verdade, como eu já falei, alguns não eram tão grandes assim e também não eram tão ferozes desse jeito. E outra possível explicação é que eles não teriam entrado na arca porque não fizeram parte da criação original de Deus, de que eles seriam, na verdade, resultado das transformações dramáticas e terríveis provocadas pelo pecado. Mas, por outro lado, todos os animais sofreram essas mudanças por causa do pecado. O leão, por exemplo, antes do pecado, ele comia palha igual o boi. Hoje, vai tentar dar palha para um leão para você ver. Então, galera, continuamos com a mesma resposta que a gente tem desde o começo. Simplesmente não há resposta. A Bíblia não tem explicação por que os dinossauros não entraram na arca. Mas para você não ficar assim sem esperança e achando que não tem nada, deixa eu te falar que um dia, quando Jesus voltar, você vai perguntar diretamente para ele. Aí você vai entender o que aconteceu e o porquê aconteceu. Ah, pastor, mas esperar até a volta de Jesus? Olha, então, enquanto Cristo não volta e a gente quer que ele volte depressa e cremos que ele vai voltar depressa, então você pode fazer uma coisa. Procure bons livros que falam sobre esse assunto. E um desses bons livros é esse aqui, olha. Um livro que está aí na biblioteca do colégio, quando as aulas voltarem você pode pegar lá. E é um livro que foi escrito para meninos e meninas da idade de vocês. Então tudo que está escrito aqui dentro vocês vão entender. E ele tem muitas explicações e muitos argumentos. Nomes científicos, classificação dos dinossauros, muita coisa legal. Você vai aprender muito com esse livrinho aqui. E além desse, você pode procurar outros, mas escolha bons livros. E não esqueça da nossa visão bíblica. Muitas explicações são dadas para a extinção dos dinossauros e para o surgimento deles, mas na Bíblia só tem uma, e essa é aquela que é aceita como verdade para nós que confiamos em Deus e na palavra. Os dinossauros foram criados por Deus, mas de alguma maneira sofreram os efeitos do pecado. Não sabemos por que não entraram na arca. Coisa que a gente só vai saber quando Cristo voltar. Guarda a perguntinha. Logo, logo, você vai fazer para Jesus. É isso mesmo. A gente agora vai falar sobre a arca. A arca construída por Noé. Sabe quanto tempo Noé demorou para construir aquele barco? 120 anos. Isso mesmo, 120 anos. Sozinho? Claro que não. Ele contou com a ajuda dos seus 3 filhos. Lembra do nome deles? Sem, Cã e Jafé. Não tem nada a ver com Sem, nem com Cão, nem com café. É Sem, Cã e Jafé. Ele teve a ajuda dos 3 filhos e provavelmente de outras pessoas que talvez não tenham sobrevivido até o dilúvio para entrar na arca. Mas o fato é que ao longo desse tempo todo, Noé construiu exatamente um projeto orientado por Deus. Olha que legal. E que madeira ele utilizou? A Bíblia usa a palavra gofer para se referir à madeira utilizada por Noé. Alguns acham que era o cedro, outros acham que era o cipreste. A gente não sabe, não dá para saber ao certo, mas parece que a segunda opção tem preferência. E quanto ao tamanho da arca? Você já percebeu que a Bíblia utiliza um sistema de medida que é o côvado, mas se a gente transformar de côvado para metro, a gente chegaria às seguintes dimensões: 150 metros de comprimento, 25 metros de largura,
por 15 metros de altura. Essa era a grande arca. A propósito, a palavra arca que a gente usa vem do latim, que significa caixa, e era como se fosse uma grande caixa. Só que olha que interessante. E um professor chamado Werner Gitt fez alguns cálculos a partir dessas medidas e descobriu que eram dimensões ideais para dar estabilidade de flutuação para a arca e também para economizar no material e na mão de obra. Pastor, tem outra perguntinha. Dava para colocar todos os animais que existiam dentro da arca? É claro que não era necessário entrar todo animal que existia naquele tempo. Eram, na verdade, exemplares para que fossem preservados para depois do dilúvio. Então os animais, como você conhece a história, entraram de 2 a 2 na arca. De algumas espécies entrou um casal e de outras espécies entraram 7 casais. E você lembra que a arca tinha 3 pavimentos, hoje se diria 3 convéses. E alguns cálculos foram feitos por alguns estudiosos e matemáticos para tentar imaginar se a arca tinha espaço para comportar todos os animais que tinham que entrar ali naquele lugar. E aí eles foram descartando aqueles que não precisariam entrar, por exemplo, os animais aquáticos, peixes, baleias, tubarão. Esses, claro, não tinham por que entrar na arca, sobreviveram do lado de fora. Dos outros que tinham que entrar, você tinha as aves, os mamíferos, os répteis e aquela coisa toda. E descobriram o seguinte, que a partir do número de espécies, com base na área interna da arca, a pergunta teria que ser mudada. A pergunta não seria, será que tem espaço para todos os animais? A pergunta seria, por que construir uma arca tão grande? É isso mesmo, ó. Essa análise legal sobre o espaço da arca está nesse livro aqui, olha, título Criação. Também você tem ele disponível aí na biblioteca do colégio. Então, voltando às aulas, dá uma olhadinha. Ele já tem uma linguagem um pouquinho diferente, mas você também consegue entender tudo isso. São bons livros, viu? Para a gente ler e pesquisar um pouquinho sobre esses temas. Outra pergunta que se faz sobre a arca é o lugar onde ela repousou depois que as águas do dilúvio baixaram. Um parênteses aqui. Sabe quanto tempo essa arca ficou flutuando na água? A gente tem na cabeça a ideia dos 40 dias que duraram as chuvas do dilúvio. E foi isso mesmo, 40 dias chovendo torrencialmente. Lembra na aula anterior que eu falei que toda aquela água que envolvia a atmosfera da Terra foi precipitada aqui para baixo? As comportas do céu se abriram, muita chuva, 40 dias de chuva de cima, chuva de baixo, e foi aquela violência toda. A arca ali sobrevivendo pelo milagre de Deus, né? Sendo preservada, aliás, pelo milagre de Deus. Mas sabe quanto tempo aquela arca ficou de fato flutuando? Cerca de 1 ano e 17 dias foi o tempo que Noé ficou dentro da arca. Porque as chuvas demoraram 40 dias. Mas até que as águas que tinham submergido até os altos montes, as montanhas ficaram todas submersas. Até que essa água fosse baixando. Demorou, hein? Escoando lentamente. Demorou muito. Deu mais de 1 ano e Noé lá dentro. E essa arca lá, ó, resistindo, hein? Se foi o cipreste, a madeira que ele usou, é uma madeira altamente resinosa, com muita resina, ideal para essa finalidade. E a arca ficou ali, ó, durante todo esse tempo, flutuando na água. Foi baixando lentamente e aí ela repousou sobre uma montanha que a Bíblia chama de Ararat. E aí está a pergunta curiosa. Será que há indícios de que essa arca esteja lá ainda? Será que ela pode ter sido preservada? Será que é possível encontrá-la? Muita gente já se perguntou isso. E expedições foram organizadas para tentar achar a Arca de Noé. Inclusive, eu lembro de alguns anos atrás, houve uma notícia que até correu na televisão por aí, nas redes de televisão que a gente tem aqui no Brasil, de que uma expedição chinesa teria encontrado a Arca de Noé. Aí entraram, bateram foto, fizeram um filme, foi uma sensação. Tudo fake, galera. Tudo mentira. Até hoje, ninguém encontrou a Arca de Noé. Não sei se vão encontrar. Pode ser que daqui para frente Deus permita que um dia se encontre a Arca de Noé e até outros artefatos da história bíblica para comprovar a palavra de Deus. Eu acredito que Deus pode permitir isso. Mas até agora, nada da Arca foi concreto em relação a ser encontrada lá numa tal montanha do Ararat. E se tem dificuldade de identificar que montanha exatamente é essa.
e a região onde se supõe que seja o Ararat é uma região de dificílimo acesso, muito frio, gelo o ano inteiro. Então se Deus quiser, ela será encontrada. Mas por enquanto, ainda nada. Mas seria legal se fosse encontrada, né? Uau! Imagine! E acabar sendo um golpe no discurso de muita gente que rejeita e duvida da palavra de Deus. De repente, Deus deixa isso acontecer. Ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre as marcas que o dilúvio deixou no planeta Terra. Como o planeta é depois do dilúvio. Tá aí um assunto com bastante informação para a gente estudar também. Só que eu não posso falar muito aqui. Na verdade, a gente vai mencionar só um pouquinho de coisa. Vou citar só alguns exemplos. O ciclo hidrológico de hoje é completamente diferente do que era antes do dilúvio, porque naquela época não chovia, hoje chove. As temperaturas do planeta também são diferentes. Hoje, temperaturas desiguais, extremas, muito frio, muito calor, muita umidade, muito excesso de chuva, falta de chuva. Naquela época, o planeta era controlado por um sistema que garantia temperaturas iguais, umidade adequada em qualquer lugar onde você fosse. Hoje tem terremoto. Naquela época, não tinha. Hoje, grandes cadeias de montanhas, cordilheiras. Naquela época, o relevo também era diferente. E olha, totalmente distinto. A própria quantidade de água que o planeta tem hoje não era tudo que tinha naquela época. Lembra que a água que ficava lá em cima se precipitou para cá, formando uma proporção muito maior de água. Tanto é que o nosso planeta podia, com propriedade, ser chamado planeta água. A maior parte da superfície coberta por água. Mas no meio de tantas mudanças que não foram tão boas assim, tem algumas coisas que são também interessantes para nós, como as reservas de petróleo. Sabe o que são as reservas de petróleo? Hoje, os homens identificam reservas de petróleo, cavam poços, às vezes na terra, às vezes até no fundo do mar, no leito oceânico, e retiram aquele que é o cobiçado ouro negro, né? Vale milhões, petróleo, movimenta o mundo. Sabe por que existe o petróleo? Pelos grandes volumes de florestas e árvores que um dia o dilúvio soterrou. Material orgânico que ficou sepultado lá embaixo. É o chamado combustível fóssil, resultado do dilúvio e que acaba nos beneficiando até hoje. É a graça de Deus. É isso aí, galerinha. Hoje a aula foi muito legal. Falamos de 3 curiosidades relacionadas ao dilúvio. Falamos sobre os dinossauros, assunto empolgante. Falamos sobre a Arca de Noé e falamos sobre a situação do mundo hoje pós-dilúvio. Que legal. Só que, claro, tudo isso que a gente falou é, olha, uma miserinha de tanta informação que existe sobre esse tema. Então eu dou mais um conselho para vocês. Reforço aquilo que eu já falei. Procure bons livros. Lá na nossa biblioteca, no colégio, tem um cantinho chamado Cantinho do Criacionismo, com várias obras sobre criacionismo para todas as idades, para você aumentar assim a tua visão, os teus argumentos sobre o assunto e para você entender o que aconteceu lá no passado, não apenas no dilúvio, mas outros eventos que transformaram o nosso planeta naquilo que ele é hoje, para a gente entender o porquê as coisas são como são hoje conosco aqui, ok? Então, procure, estude, amplie, avance. Hoje a aula foi isso. Eu vou deixar lá no roteiro uma tarefa apenas para você ler uma porção da lição, grifar alguns pontos importantes, ok? Eu quero que você reflita sobre alguns detalhes ali que a gente ainda vai indicar. Então a gente encerra aqui essa nossa lição. Fique atento ao roteiro, leia e realize as tarefas que eu estou solicitando lá, para reforçar ainda um pouquinho mais aquilo que aprendemos, ok? Fiquem com Deus e vamos fazer uma oração? E aí a gente parte para outra, voltamos na semana que vem, ok? Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado porque através da Tua Palavra e através de outras evidências do mundo natural, a gente pode compreender como as coisas aconteceram. E o mais importante, a gente também pode ter no coração o sonho e o desejo de que logo, logo, quando Cristo voltar, tudo seja restaurado e novamente perfeito como o Senhor planejou um dia. E que a gente faça parte de tudo isso. Então cuida de nós e da nossa família. Assim nos despedimos, em nome de Jesus. Amém. Valeu, alunos do 6º ano, que bom, a nossa aula foi legal, tá bom? Valeu, alunos do 6º ano, que bom, a nossa aula foi legal, que vocês tenham um excelente restante de semana. E ó, na semana que vem tem um feriadinho, viu? Você vai poder ficar em casa. Ok? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até quarta.